E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, seja abençoado no dia de hoje. Que a plenitude do Espírito Santo venha sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Você seja uma pessoa iluminada, para que você saiba o que fazer. Quais são as suas escolhas certas. Que o Espírito Santo venha dirigir os seus pensamentos, para que você não venha errar. Porque a vida é feita de escolhas, não é? Então, quando a pessoa faz uma escolha errada, ela colhe os frutos daquela má escolha. Quando ela faz uma escolha certa, ela colhe os frutos daquela boa escolha. Agora, para que a gente faça sempre a escolha certa, só mesmo com a direção do Espírito Santo. E às vezes, mesmo fazendo a escolha certa, a gente é conduzido aos desertos. Isto é, nós somos conduzidos a enfrentar dificuldades. E são as dificuldades do dia a dia que fazem a gente aprender a viver, fazem a gente aprender a enfrentar os desafios do dia a dia. Nós sabemos que numa vida com Deus, numa vida dirigida pelo Espírito Santo, nós não vamos passar por um caminho florido, um caminho de paz, de perfeita paz, porque nós vivemos num mundo mau. Nós sabemos que este mundo vive no mal, está sujeito ao mal, sob o domínio do mal. Então, como que uma pessoa, mesmo cheia do Espírito Santo, não vai encontrar dificuldades nesse mundo? Não existe isso. Por isso que nós devemos até agradecer a Deus pelas tribulações, porque as tribulações produzem perseverança. E perseverança produz experiência, esperança e etc. Então, Deus, minha amiga, meu amigo ouvinte, permite que nós vivenciemos problemas nesse mundo. Mas os problemas que nós vivenciamos certamente são para o nosso bem, quando nós estamos do lado dele, não é? Mas quando estamos do lado contrário do dele, então nós ficamos sozinhos e nos arrebentamos. Não há direção, não há perspectiva. Ora, Deus, minha amiga, meu amigo ouvinte, Ele não faz mágica, mas Ele nos dá a direção, a inspiração, a instrução. Ele nos orienta, como o pai, como a mãe, que chega para a filha, para o filho, e fala: meu filho, minha filha, não faça isso, não vá por esse caminho, não se envolva com essa pessoa, porque não vai dar certo. Então, os pais sabem, por experiência própria, o caminho que é bom e o caminho que é mau. Embora que, às vezes, os pais levam os filhos para os caminhos maus, propositalmente, porque eles são péssimos, são perversos. Mas, em geral, de forma geral, o pai quer o melhor, os pais querem o melhor para os filhos. Imagine se nós queremos o melhor para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Então ele permite que nós passemos por dificuldades, por problemas, para que nós venhamos aprender a viver pela fé, aprender a viver na dependência dele.
Viver pela fé é viver na dependência de Deus. Essa é a realidade. Agora, nós temos que entender que para que possamos tomar posse, conquistar os benefícios da fé, para que nós possamos alcançar as promessas de Deus, nós não podemos contar com uma fé passiva. Isto é, aquela fé em que a pessoa fica esperando, aguardando, porque esse tipo de fé não funciona nas conquistas das promessas de Deus. Se você estiver assistindo os 10 mandamentos, você vai ver que Deus tem levado o seu povo pelo deserto. E no meio do deserto existem aqueles que ficam reclamando, lamentando, ficam pensando na cebola, no alho lá da escravidão egípcia, e enquanto outros têm uma visão mais abrangente e estão felizes porque estão livres. Porque mesmo vivendo no deserto, eles estão livres. Livres para alcançar ou conquistar a sua terra prometida. Agora, você há de convir que Deus os leva para o deserto, os levou pelo deserto, para que eles viessem depender da fé, depender de Deus. Essa é a realidade, depender dele. E quando nós dependemos de Deus, a nossa fé não pode estar maculada. A nossa fé não pode estar mais ou menos. A nossa fé tem que estar 100% arrojada nas promessas de Deus. Por isso que Jesus disse o seguinte: desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Quer dizer, o reino dos céus é tomado por violência, o reino dos céus é tomado por esforço, o reino dos céus é apoderado, você se apodera do reino dos céus, mas para que isso aconteça, você tem que violentar a sua vontade. Você tem que violentar o seu eu, o seu egoísmo. Quer dizer, uma violência que você tem que fazer contra si mesmo, para que então você possa permanecer na fé. Então Deus permite todas essas dificuldades, todos esses problemas, todas as lutas, as tribulações, e eu posso falar a esse respeito, porque você conhece bem a minha vida, você tem sido minha testemunha nesse mundo. Mesmo que você não me conheça, mas você tem visto, você tem lido, você tem tomado conhecimento pela mídia das perseguições, do ódio, das injustiças que nós temos sido vítimas. Você tem acompanhado. Seus amigos, não é verdade? Quantas pessoas falam ou têm falado mal de mim sem me conhecer? Então, Deus permite que eu sofra essas situações justamente para que a minha fé fique sempre em ebulição, para que a minha fé não venha se acomodar, adormecer. Não pode. Nós não podemos adormecer na fé nunca, jamais, em tempo algum. O nosso corpo pode dormir, descansar, mas a nossa fé tem que estar acesa 24 horas por dia, pelo resto da nossa vida, para que fiquemos atentos aos ataques do mal, aos ataques do diabo. Então, você que me ouve nesse momento e se encontra com a vida toda destruída, toda destroçada, toda bagunçada, você não tem perspectiva, né, de um amanhã, de um futuro. Eu sei que muitas pessoas olham para o alto
assim e dizem, puxa, meu Deus, será que o Senhor existe mesmo? Porque se o Senhor existe, como é que pode o Senhor me ver nessa situação, nessa vida tão mesquinha, tão medíocre, e não faz nada? E é aí que você se engana, minha amiga, meu amigo ouvinte. Você se engana, sabe por quê? Porque Deus não é mágico, Ele não é um artista de circo. Ele só trabalha em parceria conosco. Por exemplo, para que Ele possa trabalhar na minha vida, para que Ele possa fazer o milagre na minha vida, Ele precisa da minha participação. Para que Ele possa atuar na sua vida, não importa quem você é, não importa o que você fez, não importa quão mal, quão perverso, quão nocivo à sociedade você é. Mas Deus, ainda assim, precisa da sua participação para que Ele possa operar maravilhas na sua vida. Então, esse casamento, Deus com você, você com Deus, é que torna possível o milagre acontecer. Por exemplo, você tem assistido os 10 mandamentos, não é? Então, você verifica que todos os milagres que Deus fez com a participação de Moisés. Moisés, levante o cajado. Moisés, toque nas águas do rio Nilo. Moisés, faça isso. Moisés, faça aquilo. Quer dizer, Deus falou, Moisés obedeceu e o milagre aconteceu. Por que Deus não fez um milagre sem a participação de Moisés? Porque Deus não trabalha dessa forma. Deus trabalha em parceria com o ser humano. É claro, quando o ser humano o rejeita, então ele não pode fazer nada na vida daquele ser humano. Mas quando o ser humano obedece, quando o ser humano compartilha com Deus a sua vida, então o Senhor Deus age na vida dele em parceria. Se você observar, depois que Deus criou os céus e a terra e o ser humano, depois que ele criou Adão e Eva, nunca mais Deus fez nada nesse mundo sem a participação do ser humano. Quer dizer, há uma necessidade dele, de Deus, em operar, em agir, em trabalhar com você, para que a sua vida possa ser transformada. É assim que funciona. E é claro, muitas pessoas pensam que é a religião. Não tem nada a ver com religião. Deus não tem nada com religião. Nada, zero. Deus tem a ver com o ser humano, cada um. Cada um. Por exemplo, se você aceita, se você se submete à palavra dele, então ele se torna parceiro seu. Quer dizer, ele casa com você. Ele se torna aliado seu. E aí, ele instrui a sua mente, ele dá a direção, ele dá a inspiração, e você obedece, você executa, pronto. E um milagre surge, uma vida nova surge na sua vida. É assim que funciona. Então não adianta a pessoa simplesmente praticar uma religião pensando que vai agradar a Deus, que vai tocar em Deus, que vai alcançar as bênçãos de Deus. Não, não é isso. De jeito nenhum. Se fosse assim, esse mundo seria uma maravilha. Seria um mar de rosas, porque todo mundo tem religião. Existem religiões para todas as pessoas. É ou não é? Mas nem por isso as pessoas são felizes, nem por isso esse mundo tem paz. Então, eu queria que você entendesse esse mecanismo, essa química da fé. Deus nos dá a fé. A fé é um dom de Deus. A fé vem do Espírito de Deus. Você tem fé em Deus? Então, foi o Espírito Santo que lhe deu essa fé.
Mas para que ele te deu a fé? Ele te deu a fé para que você obedecesse a palavra dele. É para isso. Então, você tem a fé para obedecer a voz de Deus. Uma vez que você obedece essa voz, então o milagre acontece. Por isso que Jesus disse, olha, desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus. Se faz violência ao reino dos céus. E pela força se apoderam dele. Quer dizer, o reino dos céus não se conquista na base do samba canção. Você não conquista o reino dos céus numa balada. Você não conquista o reino dos céus num cinema, num teatro, num campo de futebol. Não. O reino dos céus se conquista numa guerra, numa luta. Você tem que usar a fé agressiva. Você tem que se revoltar para que a sua fé, uma vez arrojada, lançada na palavra de Deus, então traga o benefício. Quer dizer, você toma posse, você se apodera do reino dos céus através da sua fé. Da sua fé. É algo individual. Eu não posso conquistar o reino dos céus para você. Nem você pode conquistar o reino dos céus para mim. Não, cada um tem que conquistar pela sua própria fé o reino dos céus. Então, é assim que funciona. Deus dá a cada um uma medida de fé, para que com essa medida de fé cada um venha usá-la como ferramenta na conquista do reino dos céus, daquilo que quer. Essa é a realidade. Então, há que se usar uma fé ousada, uma fé envolvida com a revolta, com a ira, para que você não venha ser decepcionado, frustrado na sua fé, que é o que acontece na maioria dos crentes. Por exemplo, nesse momento, eu sei que tem crentes que estão me ouvindo, pastores inclusive, que são fracassados, derrotados, que leem a Bíblia já sem graça. Quando pega a Bíblia, fica procurando, manuseando o livro, procurando uma palavra, procurando outra, tentando achar uma saída. Mas essa criatura já sabe o que tem que fazer. Ela, embora invista a sua vida até nos conhecimentos bíblicos, mas ela não se preocupa em agir, em tomar posse das promessas de Deus pela obediência do pouco que conhece da Bíblia. Essa é a realidade. Então se tornam crentes fracassados. Porque, embora conheçam bem a palavra de Deus, ainda assim a palavra de Deus não se materializa na vida delas, porque elas não se interessam em agir essa palavra, em obedecer, em tomar atitude. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, Deus trabalha em parceria com você. Se você não faz a sua parte, Ele não vai fazer a parte dele. E aí fica você um crente frustrado, fracassado, que é o que tem mais acontecido nesse mundo. Em todo o mundo é assim. Desgraçadamente. Muitas pessoas que conhecem bem a Bíblia, que creem em Jesus, teoricamente creem em Jesus, mas na prática essas pessoas não praticam nada. Elas fazem o que bem entendem. Aí não dá certo. É claro, o milagre não vai acontecer. Porque tem que haver essa parceria. É um casamento. É um casamento. Você e Deus, Deus e você. A fé é que faz você se ligar com Deus.
E aí sim, uma vez que você está ligado com ele, o que ele fala você obedece e então acontece o milagre. É assim que funciona. Então eu gostaria de convidá-lo, meu amigo, minha amiga ouvinte, para este domingo, aqui no Templo de Salomão, às 6 horas da manhã. Antes das 6, porque às 6 horas nós fechamos os portões do templo. Mas 6 horas em ponto, para as pessoas verdadeiramente interessadas, as pessoas que realmente querem tomar posse do reino de Deus, o reino dos céus. As pessoas que querem aprender o segredo da fé, que querem verdadeiramente investir no mais importante da vida dela, que é a própria vida. Mas a vida não é possível sem a fé. Você precisa da fé para poder ter vida. Se você não tem a fé, você não tem vida. Você não tem vida. E esse é o grande problema das pessoas em geral. Elas têm, às vezes, até dinheiro, têm uma boa família, têm casa, têm aquilo, mas dentro de si são vazias. Há um buraco enorme dentro do seu peito e elas não sabem como satisfazer, como preencher esse buraco. Pois bem, minha amiga, meu amigo ouvinte, neste domingo, aqui no Templo de Salomão, às 6 da manhã, começamos essa reunião especial. Eu digo 6, mas você tem que chegar antes das 6, para que 6 horas você esteja sentado dentro do templo, já preparado, com o coração aberto, sua mente completamente atenta àquilo que o Espírito Santo certamente falará com você neste domingo aqui no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605. Você é o nosso convidado. Ah, um detalhe. Não traga criança menos de 8 anos de idade, porque a escola bíblica não está funcionando no horário das 6 horas da manhã. Então, se você quiser, você tem que vir sozinho. Se tem criança, deixa a criança com alguém e venha sozinho nessa reunião. Porque a escola bíblica infantil não estará funcionando, ou não está funcionando às 6 da manhã, tá bom? Então, neste domingo, aqui no Templo de Salomão, 6 horas em ponto, nós começamos essa busca, esse envolvimento, essa entrega total para com Deus. E aí, obviamente, uma vez você abastecendo ou reabastecendo a sua bateria, que é a fé, você vai ter condições, força para vencer as suas lutas, passar e ultrapassar pelos desertos e vencer tudo e fazer com que a sua fé venha se tornar inabalável. Domingo, aqui no Templo de Salomão. Nasci na Bahia, e onde minha mãe tinha 8 filhos, né? E meu pai, ele vivia dopado de remédios, doente, não podia trabalhar. Minha mãe tinha que trabalhar para sustentar os 8 filhos. Eu tive que trabalhar com 7 anos, ajudando a minha mãe a cuidar dos meus filhos, dos filhos dela, para poder ela trabalhar. E eu vivia de migalhas, né? Eu ia na casa das vizinhas para poder comer, porque tinha dias que na casa da minha mãe não tinha nada para comer. Tinha dias que tinha que molhar a farinha com açúcar para se alimentar e alimentar meus irmãos. Quando eu completei meus 15 anos, na revolta, coloquei uma mochila nas costas e parti para São Paulo. Vim para São Paulo, trabalhei de tudo que um ser humano pode trabalhar. Como eu não tinha idade, o meu primeiro serviço foi de faxineira. E eu revoltada na faxina, limpando um shopping, encontrei uma moça e ela me convidou para trabalhar de balconista. E eu fui trabalhar de balconista e eu fui tendo uma condição maior com as comissões nas vendas, fui aprendendo a vender. Mas mesmo assim, fiquei 8 anos trabalhando, mandava dinheiro para minha mãe, mas era muito pouco. Mal dava para ela pagar o aluguel, porque ela vivia de aluguel lá. E voltei com 8 anos depois, né?
Quando eu cheguei lá, a situação estava terrível, pior. Minha mãe sendo despejada da casa de aluguel, meus irmãos passando necessidade. Então eu peguei a mochila, voltei de novo, mais revoltada ainda. E eu comecei na revolta, trabalhar de dia e de noite, para suprir as necessidades lá, suprir as minhas necessidades aqui, porque eu pagava aluguel também, para viver, para morar. E com isso, os anos foram passando e eu mandava o dinheiro mal dava para comprar o remédio do meu pai. Eu fiquei tão deprimida, tão revoltada, que eu comecei a me viciar na bebida, me viciar em tudo que é tipo de coisa. Tentei o suicídio por diversas vezes. Teve noites que eu me acordava pensando em cortar os meus pulsos, porque eu não conseguia manter eu aqui e nem conseguia manter lá. Então isso me revoltava muito. Até que um dia eu conheci a Igreja Universal, que foi uma mãe para mim, onde eu aprendi a ser uma dizimista, aprendi a conquistar. Eu falava, não, se eu sou uma dizimista fiel, tudo vai acontecer, porque Deus está no comando. Então eu comecei a vender bananas, caixas de banana, e foi muito rápido, porque eu comecei com R$10, e dos R$10 foi muito forte, porque as pessoas, quando eu determinei, falei assim, olha, para o dono do lugar, eu não tenho dinheiro, mas eu vou ter o dinheiro para pagar o aluguel do ponto que eu aluguei. Então ele confiou em mim, e as pessoas que eu nem conhecia começaram a dar crédito, me fornecer todo tipo de fruta. Da banana, comecei a vender todo tipo de fruta, laranja, mexerica, tudo. Daí fui prosperando, já pude comprar uma casa boa para minha mãe, já pude dar uma boa vida para minha família lá no norte. Abri uma segunda loja, que é hoje uma loja de carrinho e sacola. Eu determino antes de começar o meu trabalho, eu tiro o dízimo antes e falo isso que eu quero tirar durante o dia. E quando chega no final do dia, quando não está batendo, Deus envia um cliente e ele leva, e eu bato a minha meta até ultrapasso daquilo que eu determinei antes. E nisso hoje, graças a Deus, a minha família vive muito bem. Minha mãe tem comércio de coisa que um dia ela passou fome, hoje ela vende comida. Hoje ela tem para dar. Hoje, graças a Deus, até Deus me abençoou, que hoje eu crio 3 crianças, né? Que hoje eu dou o conforto que eu nunca tive. Quando eu tinha minha infância, nenhuma televisão eu tinha para assistir. Hoje temos várias, né? Hoje meus filhos vivem do melhor. Me casei na Igreja Universal, conheci um homem maravilhoso que tem só a acrescentar, tem me feito muito feliz. E hoje tenho muita saúde, a minha família tem saúde. Meu pai, que vivia doente, hoje, graças a Deus, tem muita saúde, né? Minha mãe, hoje ela vive feliz. Hoje ela vive na presença de Deus também, né? Hoje ela conheceu também a Igreja Universal, através do meu testemunho, através do dízimo, né? De eu ensinar o dízimo, hoje eles estão prosperando. Hoje eu dou o dízimo com alegria, porque eu sei que através disso eu narrei todos os devoradores que havia na minha família, na minha vida. Hoje eu vivo feliz. Muito bem, minha amiga, meu amigo ouvinte, nós vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe a sua vida desde agora e para sempre. Amém. E até lá. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida.